Esse tópico aqui eu quero discutir com vocês sobre o bem-estar familiar. Uma coisa assim que no meu caso era muito difícil no Brasil. Eu lembro que eu trabalhava em 3 empregos de motoboy, levantava de manhã, trabalhava até meia-noite. Às vezes eu não conseguia ter folga o dia todo porque eu estava de folga em um lugar e tinha que trabalhar em outros 2 lugares. E como ficava o bem-estar familiar? Muito difícil, muito longe daquilo que tem que ser vivido, de tudo aquilo que você tem que aproveitar dentro de um ambiente familiar. Se eu estivesse no Brasil até hoje, por exemplo, eu não ia ter condições de ter acompanhado meu filho, de estar vendo meu filho na escola. Para a gente poder ir na igreja, para a gente poder ir na missa quando eu estava lá, dava um sacrifício danado para a gente achar uma hora. Às vezes a minha família, a família da minha esposa queria fazer uma confraternização, queria fazer alguma coisa e eu tinha que trabalhar porque eu trabalhava em 3 empregos. Então eu estava sempre nas condições adversas do bem-estar familiar. Eu não estava conseguindo participar das decisões, não estava conseguindo participar das festas lá onde meu filho ia, não estava tendo condições de acompanhar meu filho nos lugares, não estava tendo condições de ver assim o crescimento do meu filho. Coisa que mudou totalmente quando a gente decidiu vir para o Japão. Hoje, por exemplo, o nosso bem-estar familiar é bem diferente de lá. A gente tem condições de programar a nossa folga junto, a gente tem condições no feriado de estar junto, de estar fazendo alguma coisa. Hoje eu participo ativamente da vida escolar do meu filho. Eu consigo ir nas reuniões, falar com as professoras, tudo aquilo que ele faz durante a semana, extracurricular, eu, Anderson, aqui tenho condições de estar 100% envolvido e ativo na vida do meu filho e também da nossa condição de bem-estar familiar, de buscar sempre uma coisa melhor para todos nós, de poder sentar e definir com todo mundo aqui, olha, vamos fazer isso? Olha, vamos fazer dessa forma? O que você acha da gente adquirir isso? Será que isso vai mudar o nosso bem-estar? Será que a gente vai dar um pouco mais de conforto para nós? Vamos trocar nosso carro daqui tanto tempo? Então, são coisas que a gente começou a fazer aqui no Japão depois que a gente veio para cá. Coisas que a gente não tinha de fato condições de fazer no Brasil. Estou falando mal do Brasil mais uma vez? Não, eu sou brasileiro, eu amo a minha pátria. O meu sonho é poder voltar a viver no Brasil, claro, numa condição melhor. Por isso que a gente está lutando, por isso que a gente está batalhando por isso. As coisas são difíceis aqui, a gente sempre fala que a gente fica longe de tudo, deixa de falar com a família, deixa de estar participando de alguma coisa, mas as coisas vão indo devagar, as coisas vão acontecendo. Não tem problema em relação a isso. Se você tem condições, se você pode vir para o Japão, se você é descendente, faça mais uma vez, eu friso, faça essa experiência. Se você tem a sua família, se você está passando dificuldade, se você estava numa situação igual eu, que não tinha condições de viver um ambiente familiar, faça essa experiência. Vem aqui, tenta mudar o seu ambiente familiar, tenta dar um bem-estar melhor, um conforto melhor para sua família, porque eles merecem. Você também merece, porque você trabalha, porque a sua situação é difícil, porque você é lutador, porque você é guerreiro, e muitas das vezes você fica naquela condição difícil por conta da situação, porque o país nos oferece somente isso. Mas faça essa experiência, fale com você mesmo. Olha, vamos todos buscar essa independência financeira. Fala com a sua família, fala assim com a sua esposa ou com o seu esposo. Vamos em busca disso, vamos em busca de qualidade, vamos dar um futuro melhor para o nosso filho, para os nossos filhos também, se você tem mais do que um. Foi uma opção que eu não me arrependo nem um segundo de ter feito, pois hoje a gente tem condições de ofertar para o nosso filho uma condição de vida melhor. Hoje ele tem uma escola boa, ele tem plano de saúde, ele não paga remédio, ele não paga consulta, ele não paga nada aqui no Japão. Hoje ele passa por uma dificuldade, eu levo ele no médico, não tem custo nenhum. Então, coisas que quando eu estava no Brasil, a gente levava ele no pronto atendimento infantil, passava lá horas e horas e horas e não tinha atendimento. E quando atendia, eles davam um remédio lá que você não tinha nem condições de comprar. Aqui não, aqui é diferente. Se você tem sua família, se você está passando por dificuldade, se você está com dúvida,
faça essa experiência, tente vir para o Japão. É claro, não vai fazendo as coisas na loucura, se planeje, se organize, escolha uma boa agência, faça de tudo para que você não se frustre no futuro, para que você tenha uma boa oportunidade de vida e você consiga mudar de vida no Japão, não só a sua vida e a da sua família também. Mais uma vez te convido a estar fazendo essa experiência. Tenta colocar na sua cabeça que você consegue, que as coisas vão ser melhor, pensar positivo, colocar na mão de Deus e tudo vai dar certo. Outra coisa assim que eu achei muito complicado, que eu achei um pouco difícil, e eu até achava que eu não ia conseguir me adaptar, conhecer outra cultura, entender como a vida no Japão funcionava. Quando eu cheguei aqui, eu achava tudo muito difícil, tudo muito regrado. Principalmente trabalhar trancado, 12 horas, ficar lá na fábrica, uma vez que eu trabalhava de moto, o dia todo, ficava aqui, passava ali, resolvia uma situação, buscava, passava no banco, fazia uma coisa, fazia outra, passava, conversava com alguém, tomava um café na casa da minha avó, passava na minha mãe, trocava uma ideia. Quando eu cheguei aqui, achei muito difícil esse negócio de estar trancado 12 horas, mas quando eu recebi meu primeiro salário, aí sim foi aquele choque de ver que você fica trancado, que é difícil e tem um retorno. Foi aí que eu comecei a entender que viver a cultura ia ter que ser importante. Tem coisas, é claro, na alimentação, hoje em dia que eu ainda não tive a oportunidade, a coragem de experimentar, mas ao longo do tempo, dias após dias, do último vídeo que eu gravei até do último vídeo que eu gravei lá atrás, não foi o último não, falando que eu ainda não estava conseguindo me adaptar, hoje eu já me adaptei muito mais, porque que eu coloquei na minha cabeça que eu preciso vivenciar, eu preciso ter essa cultura, eu preciso entender que eu estou no Japão, e eu preciso viver no Japão. Esquecer as coisas que um dia eu vou voltar, sim, eu vou voltar, eu quero voltar, eu vou viver feliz no Brasil, mas hoje eu estou no Japão. Hoje eu comecei a conhecer a cultura. Depois que o meu filho entrou na escola, então, eu me esforcei mais, ajudo ele com as tarefas, eu comecei a aprender hiragana, comecei a aprender katakana. Aí tem a professora dele de reforço, eu comecei a soltar algumas palavrinhas com ela em Nihongo, ela me deu algumas coisas. Hoje eu pergunto alguma coisa, ela passa para mim, eu me esforço e já aprendo uma frase nova, aprendo uma coisa nova. Tenho aprendido também o idioma simbolicamente, sim, digamos que é simbolicamente, mas eu estou num processo de escada. Devagarinho a gente vai aprender mais e mais. Com certeza, se eu ficar bastante tempo aqui, no futuro, eu vou estar bem familiarizado com a cultura. Como eu disse, no início foi um pouco difícil entender que você tinha que fazer isso, que você não podia fazer aquilo, que você tinha que cumprimentar as pessoas, que você não tem que estar de cara amarrado o tempo todo, que você tem que entender que não só as pessoas têm que vivenciar os seus problemas, que as pessoas têm que vivenciar as suas dificuldades. Você tem que entender que cada um tem a tua vida. Você está vivendo hoje um dia difícil, um momento difícil, mas isso não impede de entrar na cultura, de falar bom dia, de cumprimentar as pessoas, de estar vivenciando, sim. Eu não tinha muito hábito de comer comida japonesa, com a alimentação dele, sentia muita dificuldade. De tomar chá, então, achava muito amargo. Hoje eu já praticamente troquei os refrigerantes pelo chá. Eu acabo de fazer uma refeição, eu vou, tomo um copo de chá. Às vezes eu tô com sede, me dá aquela vontade de tomar chá. É claro que daí a gente vai mixando ali chá e água, e assim a gente vai também tirando o refrigerante da minha vida. Ou seja, eu decidi começar a vivenciar a cultura, aprender essa cultura, entender de fato. Hoje eu estou no Japão, eu preciso viver no Japão, eu preciso entender como as coisas aqui funcionam. E eu tenho crescido como pessoa satisfatoriamente, começando a entender o processo,
as coisas não são do jeito que eu queria que fosse, mas com certeza se eu acompanhar, eu ir fazendo um crescimento de escada, com certeza o progresso lá no final vai ser grande. Então eu faço também para você esse convite, venha conhecer o Japão, venha conhecer essa cultura dos seus ancestrais. Eu também sou muito grato aos ancestrais da minha esposa, que deu essa oportunidade de eu estar aqui. Sou muito grato ao Japão. Então eu preciso sim entender que eu preciso vivenciar essa cultura. Isso é uma coisa também que eu vou falar agora, que é bem difícil, que às vezes a gente acha muito complicado, que é o idioma. No início eu sentia muita dificuldade, as pessoas falavam, você falava, ai meu Deus, assim, eu torcia para que as pessoas não viessem falar comigo. Hoje, mesmo não entendendo muito ainda, mesmo em processo de progressão, subindo a escada, degrau após degrau, hoje já não tenho mais medo, hoje eu quero que os japoneses falem comigo. Hoje eu quero entender mais, que o sotaque japonês, que a forma que eles falam comece a entrar no meu ouvido. É dessa forma que a gente vai aprender. É vivenciando o dia a dia que eu estou vivenciando no meu filho, indo na escola, tendo contato com os professores, com o diretor. É assim que a gente está aprendendo com as atividades extracurriculares do meu filho. E eu estou muito contente que ele chegou aqui no Japão também, sem falar nada, e ele está progredindo dia após dia. Ele hoje sim está indo muito bem, as avaliações dele na escola sempre são positivas. E eu coloquei na minha cabeça que se ele está progredindo e eu acompanhar o ritmo dele, a gente vai progredir junto, eu vou conseguir ajudar ele, ele vai conseguir me ajudar. Eu já passei perrengues aqui no Japão, no qual eu não conseguia nem cortar o cabelo, eu não conseguia nem discernir, diferenciar, no caso, o sal do açúcar, uma vez que a textura é bem parecida. Aí você não entende o que está escrito ali. Uma vez eu estava procurando por sal grosso, achei um açúcar grosso assim em cubo. Eu já estava levando para casa. Até que eu encontrei um brasileiro conhecido, ele falou, não, isso daí não é sal grosso não, é açúcar. Ou seja, estava querendo fazer um churrasco, fazer uma carne assada na air fryer em casa com açúcar, por conta da gente não se esforçar. No início eu achava que isso aí não era importante. No início eu pensava assim, eu vivo com um brasileiro, até tem vídeos aí no canal, você pode procurar. Vivo com um brasileiro, vivo sem nada, não preciso aprender japonês e eu vou me dar bem aqui. Com certeza você vai indo, você vai progredindo também sem o idioma, mas, por exemplo, agora vai ter regras na minha empresa de aumento de salário e eles vão exigir um pouquinho de Nihongo para você poder melhorar o seu salário. E eu não me preparei durante esses 4 anos, eu não tive essa condição de estar num nível para receber, por exemplo, uma bonificação. Se mudar as regras, que amanhã ou depois você tem que falar japonês e aí você está vivendo numa situação cômoda, confortável, você vai ter que ir embora porque você não fala, porque você não passou numa prova. Então, é uma dica que eu dou para vocês que eu demorei aí quase 4 anos para entender. Entre na cultura, aprenda o idioma, aprenda um hiragana por semana, um por dia, um por mês, um a cada 2 semanas, um kanji a cada 90 dias, não interessa, mas aprenda. Faça com que as coisas entrem na sua cabeça, faça que hoje você está no 0 e você sempre esteja no 1, no 2, no 3. Se você regredir para o 2, ainda assim você vai estar melhor do que o 0. Então faça sempre essa coisa na sua vida, tome essa decisão de sempre progredir, de sempre buscar essa escada no sentido positivo, de estar buscando uma melhoria e aprender o idioma, que com certeza você vai colher muitos frutos, até bem mais do que eu, não vai ficar perdido por aí. Aqui eles ajudam bastante, as pessoas se viram, tem lugares que você chega, que já tem tradutor na prefeitura onde eu moro, você consegue encontrar tradutores fácil hoje, mas e se você tiver numa situação ali difícil, sozinho, que você possa ter um benefício muito grande, você vai trocar apenas uma frase, entender uma frase, dizer um sim ou não, e essa coisa possa mudar a sua vida. Então pense nisso, que a sua progressão também no idioma é muito importante aqui no Japão.
Não faça como eu, que esperou 4 anos para aprender, para entender que a cultura e o idioma é importante para quem vive. Uma vez que você, eu já coloquei na minha cabeça agora, ninguém tira, uma vez que você vive no país, tem sim, mesmo que seja devagarinho, aos poucos, uma frase por semana, como já disse, um kanji a cada 90 dias, mas progredir, mesmo que seu progresso seja devagar. Lá no final, o benefício que você vai colher vai ser grande. Eu lembro quando eu trabalhava de motoboy, vai fazer sentido essa frase aqui agora, que funcionava da seguinte forma: às vezes eu ia num lugar, ganhava 3, ganhava 2, ganhava 5, ganhava 8, ganhava 4. Parecia ser pouco, parecia que eu estava progredindo devagar, mas o pouquinho todo dia no final do mês é um monte. Se você aprender um pouquinho todo dia, um pouquinho a cada uma semana, um pouquinho por mês, num prazo de 1 ano, vai ser um monte. Então faça essa experiência na sua vida e tenta melhorar no idioma. Com certeza a sua vida vai ser melhor a partir do momento que você vai começar a entender o que as pessoas vão estar falando. Você vai começar a se comunicar com as pessoas. Isso é muito gratificante. Você conseguir fazer as coisas por si só. E isso só depende de você. E como eu disse, você não precisa chegar aqui e falar Nihongo de um dia para o outro. Vai aprendendo gradativamente, devagarinho. Um pouquinho todo dia no final do ano é um monte. Pessoal, o que eu gostaria de ter colocado para vocês, essa experiência minha pessoal nesse vídeo, foi muito gratificante ter feito esse vídeo para vocês. Espero ter explicado bem, espero que vocês tenham entendido. Deixa aí nos comentários se você quer que a gente traz algum conteúdo, se você está com alguma dúvida. Ajude a gente, porque os comentários aí no vídeo é muito importante para que a gente possa elaborar conteúdos melhores, para que a gente possa trazer coisas que você realmente quer ouvir. Hoje a gente traz coisas que eu julgo ser importante, mas se a gente tiver essa conexão, que eu preciso trazer coisas que vocês querem assistir, vai ficar muito mais fácil para vocês e muito mais fácil para mim. Então, escreva aí se você tem alguma dúvida, alguma observação, alguma crítica construtiva, alguma crítica, alguma coisa, com certeza a gente vai buscar melhorar para que a gente possa fazer essa conexão. Eu ajudo vocês, vocês me ajudam. Muito obrigado se você ficou aqui até agora. Não se esqueça, deixe seu like, se inscreva no canal. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Anderson no Japão.